Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Nós vamos dar prosseguimento a esse estudo da palavra do Senhor, que já temos nos dedicado, tomando por base o versículo 17 de Efésios capítulo 6, que diz da seguinte forma, na parte B do versículo: tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na semana passada nós começamos a falar alguma coisa sobre exatamente a característica da espada do Espírito, né? E dentre as coisas que nós destacamos, nós citamos a importância da ação de Deus, da ação criadora de Deus no âmbito físico, que é o nosso corpo material, mas também no âmbito cognitivo, que é a nossa alma, e no âmbito espiritual, que é o Espírito que Deus colocou sobre nós. Nós introduzimos o assunto dizendo da seguinte forma: o corpo, Deus tomou o barro, o humus, e modelou segundo a sua imagem, conforme consta nas Escrituras. Está lá no livro do Gênesis. E ali nós demos alguns exemplos sobre a maneira como nós cremos que é o ser de Deus, porque a palavra diz que Deus, Ele nos fez a imagem dEle. Então, o que é imagem? A imagem é algo que é refletido. Quando nós olhamos no espelho, nós vamos ver a nossa imagem refletida, e o apóstolo Paulo, ele fala exatamente isso, escrevendo aos Coríntios. Ora, por um pouco nós vemos como que por um espelho, uma imagem refletida. Então, quando a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem, Ele olhou para o seu reflexo e nos fez a forma como Ele é. Então, eu quando penso num Deus todo-poderoso, num Deus soberano, eu penso num Deus que tem a minha forma física. Então esse é o entendimento que eu tenho, esse é o entendimento que a Bíblia nos oferece a respeito do ser de Deus. Mas como Deus é um Deus trino, é um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito, Ele nos colocou algumas características que se assemelham às características da Trindade. Então Ele colocou em nós um elemento que é para o relacionamento físico, que é a nossa alma. Então a alma, ela está no compartimento da mente que determina as nossas razões, as nossas emoções e aquilo com o qual nós nos relacionamos com o mundo comum. Então, por exemplo, nós vamos estudar aqui, daqui para frente um pouquinho, que o que nutre a alma dos seus interesses são os pensamentos. Então, quando nós pensamos em algo, é a nossa alma que está tomando parte nesse elemento, no pensar. E o Espírito, ele nos é dado com um intuito, que é o de promover a relação entre o ser homem, aquilo que é visível, e Deus. Então vamos prosseguir aqui. Quanta semelhança dessa trindade que nós falamos do homem com Deus, trindade que eu digo na sua composição, devemos pensar no caráter de Deus e no seu arbítrio, que concede ao homem o direito de pensar e se relacionar com ele livremente. Para isso, porém, é necessário a alma e o espírito, como eu falei. Aí eu disse a respeito das características da alma, e eu usei os livros de um autor chamado Dave Robertson, que é O Andar no Espírito, O Andar no Poder, o papel vital da oração em línguas. Então esse livro, ele fala muito a respeito da alma, e também o livro O Homem Espiritual, do meu querido irmão William, que também trata a respeito desse assunto, a alma. Existe um aspecto importante a ser considerado, pois o Espírito dado ao homem por Deus confere à alma deste homem a imortalidade.
Então aqui nós começamos a entender um pouco o que vem a ser o espírito para o relacionamento, para o ser do homem. Então, quando Deus sopra nas narinas do homem o espírito, o fôlego de vida, esse espírito confere à alma a imortalidade. Alguns autores gregos, filósofos gregos, eles até chegaram a acreditar na dissociação da alma e do corpo. Então eles propuseram que o corpo era corruptível, ou seja, o corpo morria, mas a alma era incorruptível, a alma não perecia. Porém, outros chegaram a acreditar que uma vez que se morria, acabava, a alma deixava de existir. O fato é que quando Deus assopra nas narinas do humus, do barro, do corpo do homem feito, o fôlego de vida, o seu espírito, esse espírito ele vai gerar no homem a alma, e esta recebe junto com o espírito a imortalidade. Bom, onde então habita o espírito? Qual que é o setor, qual que é a extensão do espírito nas nossas vidas? Segundo o autor bíblico, o espírito habita na mais profunda parte do homem e é capaz de conhecer as intenções do coração do homem, e o próprio Espírito de Deus que conhece, que sonda o coração de Deus. O autor Dave Robertson, ele sugere que o espírito do homem habite no seu subconsciente. Então existe uma faculdade mental que ela é designada subconsciente, onde ficam armazenadas informações que de forma normal, de forma natural, nós não temos acesso, e é neste compartimento da mente do homem que o espírito reside. Enquanto a alma reside na parte consciente da mente, o espírito reside na parte subconsciente. Então ele sugere, enfim, sugere que o espírito habite no subconsciente do homem e ouça diretamente de Deus os desígnios divinos e os transmita à alma a nível da consciência. E esta, de posse destas informações, vai coordenar, vai determinar o andar daquele homem. Tá certo? Então essa é uma informação que ela deve ser agregada ao nosso conhecimento no que tange ao espírito. Às vezes podem surgir perguntas mais complexas, mas a forma que a gente vai entender, que a gente vai acreditar, que vai explicar é essa. Tá certo? Tem muitos debates teológicos, tem muitos debates filosóficos, antropológicos, sociológicos, que questionam exatamente esses pontos de entendimento. Mas, do ponto de vista espiritual, a prática que nós usamos é esse entendimento. Tá certo? Discorrendo sobre o exposto acima, para notificar a importância da penetração da espada do Espírito. Por que eu estou dizendo um ponto de localização da alma, um ponto de localização do espírito no nosso corpo, no nosso ser? O autor o apóstolo Paulo, ele fala que a espada do espírito, ela é capaz de atingir a parte mais profunda da natureza humana. Quer dizer, onde habita a alma e onde habita o espírito. E esse entendimento, ele vai ser permeado, esse entendimento, ele vai ser banhado pela espada do Espírito e seu efeito e sua ação. Vocês conseguem entender? Que uma vez que a espada do Espírito, ela é capaz de penetrar até
a parte mais profunda do homem, do ser humano, até que ela penetre na divisão do consciente e do inconsciente, ela pode, pela sua ação, pela sua eficácia, gerar frutos ali. Então, a palavra diz assim: se ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Por quê? Aí ele conclui: como nos dias da provação. Esses dias foram os dias que o povo que estava no deserto se rebelou contra Moisés e contra o Senhor, e por causa daquilo muitos homens foram mortos. Então a palavra de Deus está dizendo o seguinte: olha, se você ouvir a palavra de Deus hoje, não endureça o coração, porque o endurecer do coração com relação à palavra de Deus, com relação à ação dessa espada, ela pode gerar em nós morte, tanto física quanto espiritual. Então, note bem a intenção dessa espada do Espírito, que ela é causar uma divisão de entendimento. Então, eu prossigo dizendo aqui, ela penetra mais que qualquer couraça, ela penetra na mente do homem e a divide. Então, fica evidente uma outra característica dessa espada, que não é apenas a sua capacidade de penetração, porque nós lembramos, quando estávamos estudando a respeito da característica da espada romana, do gládio, que a sua principal função era a capacidade de penetrar a couraça, penetrar a armadura do oponente. Ela não tinha uma boa capacidade de corte. Aqui, a espada do Espírito, ela é capaz de penetrar, o autor de Hebreus fala assim, olha, ela é capaz de penetrar o mais profundo ser. Então ela tem um poder de penetração que ela é inigualável. Talvez vocês já tenham ouvido a respeito de um ex-ateu, eu não sei se ele é sociólogo, eu não sei se ele é filósofo, chamado Augusto Cury. Então esse homem dizendo que a respeito da sua vida antes e o depois. Então tem um vídeo que eu vi aí, postado aí na internet, nas redes sociais. Então ele dizendo que ele era o homem dos ateus, ele talvez fosse o mais ateu. E ele argumentava e contra-argumentava a respeito da existência de Jesus, a respeito da ação de Jesus em prol do homem, que para ele aquilo não fazia o menor sentido. Até que um dia, num determinado momento, aconteceu algo na vida dele que trouxe à evidência exatamente aquilo contra o qual ele pelejava. Na Bíblia nós temos um exemplo desse, né? Quem que é o indivíduo? O apóstolo Paulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que você está me perseguindo? Por que você quer lutar contra mim? Então esse homem, Augusto Cury, ele conta que a partir daquele momento, eu não vou saber dizer com exatidão, o entendimento dele mudou a respeito das coisas espirituais e hoje ele professa a fé em Jesus Cristo. Tá certo? Então esse é o poder de penetração da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela é capaz de penetrar na mente mais incauta, na mente mais endurecida, obedecendo ao propósito de Deus, com a finalidade de promover ali uma divisão, um fator de divisão. Talvez se eu perguntar aos irmãos, vocês mesmos vão dizer algum exemplo, vão lembrar de algum exemplo de que a pessoa ouviu a palavra de Deus e pelo menos ficou em xeque. A mente dela deu um bug, né, como a gente costuma dizer hoje, né? Não teve resposta. Tal é a capacidade de penetração da palavra de Deus, da espada do Espírito. Mas a espada do Espírito, ela não é preciosa apenas por essa capacidade de penetração.
ela tem junto de si a virtude do corte. E as irmãs aqui que lidam na casa, sabe quanto que é importante, até o Adriano que trabalha lá cortando carne, né? Quanto que é importante uma lâmina afiada. Quanto que é importante. A gente chega a dizer que tem faca que só serve para cortar o dedo da gente, né? A carne que precisa cortar, ela não corta, mas o dedo da gente que não é para cortar, ela corta. Isso é por quê? Porque aquele material ele não está devidamente afiado. Então, onde que é para cortar, você não consegue cortar e acaba provocando um acidente. Além da capacidade de penetração, a espada do Espírito tem um corte muito especial. O fio dessa lâmina é capaz de separar juntas e medulas. Fato este que o gládio romano não era capaz de fazer com precisão. Quando estamos preparando uma carne com ossos, aqui eu estou usando um exemplo para poder facilitar a compreensão. E nela a junta, e vamos desossar essa carne, sabemos que precisamos ter um bom conhecimento prévio do tipo de junta que estamos lidando, e depois ter uma boa faca com a lâmina bem afiada para não deixar carne nos ossos ou na junta, ou ainda dilacerar erroneamente a carne. Quando desossamos uma porção de carne pela primeira vez, ainda que o corte da faca seja bom, o trabalho pode ficar imperfeito, por falta da perícia de quem o faz. E este ainda se expõe aos riscos de sofrer ferimentos pelo instrumento que está utilizando. Quando nos tornamos experientes nesse serviço, fazemos-lo com destreza e desenvoltura, desde que tenhamos um instrumento apropriado. Aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês somente para o fato do que nós vemos ocorrer hoje em dia. Tá certo? Hoje nós temos visto ocorrer casos em que as pessoas, elas, por falta de conhecimento, e eu digo que as pessoas, eu digo os crentes, por falta do devido conhecimento da palavra de Deus, acabam sendo fragilizados, acabam sendo envolvidos por situações, e isso em particular no meio da mocidade e no meio dos novos convertidos. Por quê? Porque ainda não foram banhados tempo bastante pela palavra de Deus. Quer seja por uma imersão direta, quando você lê, tem o costume de ler, estudar a palavra de Deus, quer ser por não participar de estudos ou não prestar atenção em ensinamentos bíblicos. Então isso vai gerar uma imperícia espiritual muito grande e um risco no manuseio dessa espada, dessa espada do Espírito. Porque essa espada, meus queridos, ela é usada com um propósito. Então toda vez que você lança a palavra, que é a espada, ou a espada, que é a palavra, você tem que estar adestrado. Você tem que ter conhecimento dela para poder fazer uso dela. Como é que pode alguém evangelizar sem ter conhecimento da palavra de Deus? É meio difícil, né? Daí a importância de exatamente nós conhecermos. Porque nós conhecendo a palavra de Deus, nós vamos saber a aplicação dela. Nós vamos encontrar conselhos para situações difíceis, para as mais variadas situações. Então, é importante o conhecimento. É importante nós estarmos firmados no intuito de conhecer a palavra de Deus. O profeta Oséias, ele escreve assim, olha, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua vinda como a aurora é certa. Então é um conselho bíblico que nós temos, de conhecer a palavra de Deus. Tá certo? Os irmãos querem fazer algum comentário? Márcio, Rodrigo, pastor, Gabriel? Alguém?
Vamos prosseguir então. A espada do Espírito é afiada ao ponto de permitir o adequado corte e divisão entre as juntas e medulas. Ela é capaz de produzir esse efeito com tamanha precisão que sequer podemos explicar. Ela age exatamente no ponto de corte. A espada do Espírito se destaca não apenas pela sua precisão, mas também pela sua eficácia, que é total. Ela é certeira na sua ação de dissecção, não deixará partes onde não pode cortar. Ela não deixará partes onde não pode e não cortará o que não pode ser cortado. Quer dizer, onde precisa ser cortado, ela vai cortar, por causa da sua precisão. E onde não pode ser cortado, ela vai preservar, por causa do seu discernimento, da sua eficácia. O poder de seu corte é firme e preciso, sem ser necessário usar força demasiada, como os romanos no uso do gládio. Aqui eu quero chamar a atenção para o conhecimento médico, que no campo da cirurgia existe um termo que é muito utilizado quando se está fazendo uma cirurgia, que é a dissecção dos tecidos, dissecção por planos. O plano de dissecção é o exato local onde as partes de diferentes órgãos ou estruturas se tocam e podem ser divididas com perfeição nesse local, por uma lâmina de bisturi bem afiada. Então, um cirurgião hábil, ele se torna notório por descobrir ou por conhecer o chamado plano de dissecção, plano de clivagem entre uma estrutura e outra. E é exatamente ali naquele determinado ponto que ele vai exercer a arte da cirurgia. Então ele vai atuar ali com precisão, preservando as estruturas que não podem ser cortadas e retirando aquelas estruturas que devem ser retiradas. Tal é a eficácia da espada do Espírito. Fora deste plano, a dissecção fica imperfeita e o resultado obtido não é o esperado. Outra habilidade que a espada do Espírito apresenta é a sua capacidade de discernimento. A palavra de Deus ela é muito instrutiva e rica em seus ensinamentos. Ela deixa claro que existe diferença entre os pensamentos e as intenções do coração do homem. Se não tivermos bem atentos, nem nos percebemos desse detalhe. Este tema é abordado bem cedo na Bíblia, ainda quando o homem estava se multiplicando sobre a terra, e o desejo do seu coração não era outro senão fazer o mal. Aí o texto de Gênesis, capítulo 6, verso 5, vai dizer o seguinte: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, a palavra de Deus está dizendo que esta palavra, que o Senhor conhece e sabe discernir entre o pensamento e a intenção. Nós demos uma prévia na semana passada, caracterizando, conceituando o que é pensamento e o que é intenção. Vocês se lembram qual foi a fala que nós falamos? Quem quer arriscar? Então, pensamento é o ato de pensar. Tudo aquilo que vem à nossa mente e nós fazemos um raciocínio lógico é pensamento. O filósofo grego chega a dizer que penso, logo existo. Eu não lembro se é um filósofo grego ou se foi Descartes que falou, filósofo francês. Penso, logo existo. Quer dizer,
O ato de pensar caracteriza a nossa existência, segundo esse filósofo. Acho que é René Descartes que falou isso. Mas o que é intenção? A intenção é um pensamento seguido de desejo. Toda vez que nós temos o desejo por algo, aí este é um ponto divisor de águas. Porque enquanto está a nível só do pensamento, ele é mais fácil de controlar. René Descartes, né? Enquanto está só a nível do pensamento, ele é fácil de controlar. Agora, quando passou a nível do desejo, aí é mais difícil, a intenção. Tem um exemplo bíblico que é show para exemplificar isso. Qual que é o exemplo? Oi? Então, lê aí. Dá o microfone para ele aí, quem está com o microfone. João 15, de 1 a 3. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. E o item 3, para finalizar: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Sim. Eu consegui contemplar uma dissecção dentro dessa passagem. Porque, principalmente aqui no 2, ele vem dizer o quê? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ou seja, é algo que está morto, precisa ser retirado. Exatamente. E o corte tem que ser preciso ainda mesmo. E todo que dá fruto limpa, ou seja, ele retira os excessos para o quê? Para que ele venha produzir mais fruto ainda. Quem aqui já teve videira em casa, a gente já teve na nossa casa. Na verdade, aqui a uva na nossa região ela é mais como uma planta ornamental do que uma planta verdadeiramente frutífera, que a gente sabe que o nosso clima aqui não é propício. Mas a gente tinha uva, e eu lembro sempre que meu pai podava a uva e pensava, matou o pé de uva. Mas aí daí uns dias a gente ia ver, ela estava vigorosa, viçosa, bonita, cheia de cachos. Por quê? E a nossa vida é dessa mesma forma. Ou seja, e Jesus vem dar aqui no 3, como a gente costuma dizer, a senha de como é que nós somos limpos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, vos tenho pregado. O poder de corte é da palavra. Ou seja, nós somos limpos é pela palavra. O que está dizendo aqui, meus irmãos, é que a palavra, ela dá os limites, né? Ela que corta os excessos. Mas então, qual que é o exemplo que nós podemos... Foi boa a sua fala, tá, meu irmão? Obrigado. Qual que é o exemplo que nós temos na palavra de Deus que nos mostra exatamente pensamento e intenção? Davi. Boa. E a segunda, quando Jesus diz que se você olhar por uma mulher e desejá-la, já adulterou. Só o primeiro já bastava, mas o segundo também é bastante. Então, por que o exemplo de Davi? Porque Davi, ele estava no alto do terraço do palácio, ele passa e vê uma mulher se banhando nua. Às vezes você está zapeando aí na internet, você vê uma cena, os seus olhos vão ver. O que você vai fazer? Vai ficar só no pensamento ou vai gerar um desejo? Aí, Davi, ele vai perguntar a alguém quem que é aquela mulher. Então ele está começando a nutrir, criar um desejo, uma intenção dentro do coração dele. Então, já saiu do campo do pensamento. Olha só o que Deus diz para Caim: se bem procederdes, não é certo que te abençoarei? Aí mais adiante ele fala assim: olha, o teu desejo, o teu pecado é contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Então aqui entra a questão do arbítrio. Deus está dizendo assim: você até pode pensar,
Você até pode desejar, mas cumpre a ti refrear o teu desejo. Caim desejou mal ao irmão dele. E ele deu ação àquela intenção. A palavra de Deus vai dizer que o pecado consumado gera morte. Não é o pecado que você imaginou. Jesus fala assim: se você olhar com desejo, você já está pecando. Mas em outro texto diz assim: olha, se você consumar, quer dizer, se o seu olhar ele vier carregado da lascívia, você já está cometendo pecado. Está entendendo? Então, a espada do Espírito, ela traz esse discernimento. Quantas vezes nós olhamos coisas e temos exatamente o discernimento de que isso pode e isso não pode? Por que pode para o ímpio e não pode para nós? O apóstolo Paulo mesmo fala: olha, tem um monte de coisa aí que é lícito fazer, só que não convém fazer. E esse convencimento, ele vem exatamente pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É ela que delimita para nós onde que é o nosso campo de ação. O fato de pensar nos permite estabelecer comparações e relações de valores. Isso serve de base para as escolhas. Relembrando o início dos tempos, Deus criou o homem com capacidade de escolher o tão conhecido livre-arbítrio e alertou de que a consequência de seus atos seria resultado das suas escolhas. Fossem boas, recompensas boas. Fossem más, más recompensas. Assim, a faculdade mental de pensar é imprescindível para a existência do homem, pois é ela que norteia o nosso caminho. Ato contínuo ao pensamento surge a intenção. Mas o que seria a intenção então? Intenção é o desejo que surge no coração após a avaliação primeira de algo pela alma. Então a intenção ela vai surgir como desejo do coração. O apóstolo Paulo, escrevendo também aos cristãos de Coríntios, ele fala assim: olha, que as armas com as quais lutamos, elas são poderosas para destruir fortalezas, sofismos, levando cativo todo pensamento à orientação e instrução do Espírito. Meu irmão, veio um pensamento indevido, inadequado na sua mente, Senhor, leva cativo esse pensamento para a instrução na Tua palavra. Essa é a minha prática. É assim que eu trabalho a minha mente. Por quê? A minha mente, meus irmãos, é um campo fértil. Eu creio que a mente dos irmãos também é um campo fértil. Tem um ditado que fala que mente vazia é a oficina do diabo. Então, às vezes, a gente está pensando coisas vãs, sem propósito, e no meio desses pensamentos surge um pensamento que vai te afastar da presença de Deus. Submete esse pensamento à ação do Espírito. Esteja atento, porque é assim que nós vamos resistir a esse adversário que está posto contra nós. E ele vive inundando a nossa mente, assim como o Espírito fala a nossa alma. O nosso adversário, ele tem tentado fortalecer em nós, através de atos da carne, o espírito de morte. Quer ver? Abra suas Bíblias aí, no capítulo 8 de Romanos. Esse capítulo ele vai tratar de forma bem importante a ação do Espírito nas nossas vidas. Aqui Espírito, que eu digo, Espírito Santo, sobre o nosso espírito, espírito de homem, da parte de Deus. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, Espírito com E maiúsculo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne.
Um trocadilho aqui, mas os irmãos vão entender. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andamos segundo o Espírito da carne, mas segundo o Espírito com E maiúsculo. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne. Então aquela pessoa que só pensa pensamentos mundanos, ele está vivendo segundo a inclinação da carne. Mas os que são segundo o Espírito de Deus, pensam nas coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo não está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se pelo Espírito de Deus nós formos mortificando o desejo da carne, nós viveremos por esse mesmo Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Esse que é o texto que eu queria ler para os irmãos. O mesmo Espírito, qual Espírito? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, testifica com quem? Com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então, note bem, nós temos ciência de um Espírito da parte de Deus que se conecta ao nosso Espírito. O Espírito da parte de Deus é o Espírito Santo. Ele se conecta com o nosso Espírito, testificando que nós somos filhos de Deus. Se tivermos o Espírito de Deus. Agora, para aquele que não tem o Espírito, mas não é o Espírito de Deus, não há testemunho. Então, esse Espírito que não é o Espírito de Deus, vai se comunicar com a alma e vai ter inclinação para a carne, para os feitos da carne. É esse o entendimento que nós devemos ter. E qual que é a palavra de Deus? Qual que é a ação da palavra de Deus? Ela vai justamente discernir entre essas coisas. O que é Espírito de Deus e o que é Espírito da carne. E ele até ensina, né? Uma maneira muito simples de você conhecer aqueles que têm o Espírito de Deus. Qual que é? Hein? Qual que é a maneira? Os frutos do Espírito. Olha só. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Isso é continuação do texto que eu estava lendo de Romanos? Não é. Isso está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 18. Mas ele está falando do mesmo assunto. Foi uma provocação que eu fiz, Gabriel. Não é de maldade, não. Mas é porque, assim, o texto, o apóstolo Paulo está falando da mesma coisa. Então dá a impressão que ele está falando e está falando, só que não é para a mesma igreja. Olha só, por quê? As obras da carne são manifestas, as quais? Adultério,
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, invejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais os declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Isso daqui são o quê? Obras da carne, ou obras de um espírito que não tem contato com o Espírito de Deus. Então a inclinação dele é para a carne, que é morte. Porém, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Alguém que apresenta esses frutos só pode manifestar esses frutos pelo Espírito de Deus. Agora, se alguém diz que é de Deus e não tem esses frutos, não há coerência entre o que ele diz e a palavra de Deus. Vocês podem concordar comigo? Então a nossa luta está aqui. O nosso alvo é esse. Por quê? Porque nós temos algo que nos discerne, nós temos o Espírito de Deus, que não se engana. E Ele nos discerne a respeito das coisas que fazemos. Pastor? Eu queria frisar aí, Wesley, aquele versículo que você citou, que Jesus disse: se o homem olhar para uma mulher com intenção, já pecou. Mas eu entendo que essa parte aí não está relacionada somente com o sexo oposto, mas com outras coisas que nós podemos ter intenção e se praticarmos, se temos intenções, já estamos pecando. E se praticarmos essas intenções, estamos levando a nossa vida espiritual ao falecimento, ou até o corpo também. Então, por quê? Aqui nesse versículo, capítulo 3 de 2 Timóteo, o verso, deixa eu ver aqui, capítulo 3, verso, deixa eu ler aqui: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabeis as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Espera lá, não é esse versículo, deve ser o 2 aqui, desculpa, é o 2. É o 2, capítulo 2, verso 23 e seguir: e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas ou brigas, né? Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, a brigar, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Olha que interessante isso aqui. Então, se a pessoa, ela é insensata, ela é contenciosa, é briguenta, ela tem intenções de ódio, de ressentimento, essa pessoa, ela está fazendo a vontade do diabo, está presa a ele. Esses são os pecados socialmente aceitos dentro de uma igreja. E a igreja do Senhor, ela sofre um decréscimo no mundo espiritual por causa desse tipo de pessoa.
Então é necessário que nós instruamos essas pessoas de que as intenções insensatas, as intenções ou segundas intenções contra alguém, contra o seu irmão, contra a sua irmã, essas intenções te prendem no mundo espiritual. Te prende no mundo espiritual, que é necessário essa pessoa levar os seus pensamentos, a sua mente cativa a Cristo, para que essas intenções não venham gerar briga, ou contenda, ou ressentimento, ou ódio, ou divisão na casa do Senhor, que dá um acesso ao diabo na casa de Deus, causando um decréscimo ao reino de Deus. Então a intenção, as segundas intenções contra alguém gera uma situação muito complicada. E o pastor falou espiritual, mas não apenas espiritual, a nível material também, né? Olha só o que a palavra de Deus nos diz: irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar à ira. Outra coisa, depois, havendo a concupiscência concebido, quer dizer, o desejo foi concebido, ele dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Está lá em Tiago 1,15. Paulinho. Eu queria deixar aqui um versículo em 1 Pedro, capítulo 4, que diz assim: ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai vós também, vós com que este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E o verso 5: o quais hão de andar o que está preparado para julgar, os quais hão de dar conta ao que está preparando para julgar os vivos e os mortos, né? Então aqui o versículo 2: para que em tempo vós resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém. Né? Nós devemos andar segundo a vontade de Deus, né? E não segundo a carne. É isso aí. E a palavra de Deus, se ela não causar em nós um arrependimento, se ela não conseguir causar em nós um retorno à prática real da palavra de Deus, e nós nos gladiarmos uns com os outros, nossa mente está cauterizada por pensamentos carnais. Esse é o homem carnal. E nós temos que nos livrar do homem carnal e ser um homem espiritual. E ser um homem espiritual indica que a palavra está trabalhando na nossa vida e formando em nós o caráter de Cristo. Eu diria, pastor, que o homem ao qual a palavra de Deus não molda, esse homem já não tem mais o Espírito de Deus. Com certeza, concordo. Porque é uma mente fechada a Deus. Márcio? Então, a gente está vendo a função da espada, que é a palavra de Deus, que ela vem com o motivo de separar o santo e aquele que não é santo. Para quê? Para que os santos saibam com quem que eles estão lidando. E não apenas isso, meu irmão. Não é apenas para separar, não é apenas para botar em evidência. Mas igual eu falei, essa palavra ela tem o poder de penetrar e promover transformações. E essa própria palavra que é a espada, ela pode estar sobre mim para me abençoar, mas também para uma execução. Exatamente. É a função da espada. Ela é testemunha. A mesma espada que traz vida, ela pode trazer morte. Porque quando ele cita João 15, ele trata de Jesus, que na verdade vem representar e para resgatar nós. Mas o pai está com o machado na árvore. Então, a árvore não tem como enganar o filho nem a noiva. Se você notar, hoje o símbolo da justiça é uma espada, né?
Então, a espada, ela tanto serve para a absolvição, como para a condenação. Eu vou pedir paciência dos irmãos, mais uns minutinhos, para a gente encerrar hoje. O salmista fala lá no Salmo 94, verso 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Então, quando você vê alguém dizendo assim, Deus conhece o meu coração. Amém, é verdade. Conhece. E o pior é que, além de conhecer, ele não se engana. Que às vezes a pessoa fala isso para poder impressionar, tá? Mas o coração de Deus não se engana. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A importância da armadura de Deus para o crente é que através dela nós estamos protegidos contra o diabo. Conselho: não queira sair em campo aberto sem portar a armadura, porque ela tem elementos de defesa e o elemento de ataque, que é a espada. Às vezes você tem a boa intenção de fazer a obra de Deus, mas tem que ter conhecimento da palavra de Deus, tem que saber os pontos de refúgio, porque durante uma batalha às vezes nós somos atacados e precisamos nos refugiar, precisamos de um escape. Então é necessário nós conhecermos a palavra de Deus, conhecermos aquilo que Deus tem colocado como intenção para as nossas vidas, para que então a gente esteja resguardado, né? Muitos são os que saem despreparados e se perdem, são abatidos no meio do caminho. Então o conhecimento da ação protetora de Deus, conhecimento da palavra de Deus, dos elementos de defesa para a nossa vida espiritual, ele é imprescindível para o nosso bem-estar físico, da nossa alma e do nosso espírito. Amém, meus irmãos? Considero que nós concluímos esse estudo a respeito da batalha espiritual. Nós estamos estudando sobre batalha espiritual desde maio. Desde maio, pastor. Nós começamos em maio. Então, nós estamos aí há pelo menos 5 ou 6 meses estudando sobre batalha espiritual, né? E eu quero ver se a gente consegue promover um tipo de um certificado de que esse curso foi ministrado. A gente vai estar estudando para distribuir para os irmãos. Tem aqueles irmãos que nos assistem na internet. Hoje eu tentei aqui e não consegui linkar. Hoje a Rose, ela não pôde vir, ela está com uma sinusite muito forte, ela deve estar acompanhando aí, né? A irmã Nilza está aí também, Daberson. A irmã Nilza não está hoje não, ela perdeu, vou dar um puxão de orelha nela. Mas, eu não sei, os irmãos que puderam acompanhar, espero que tenham aprendido um pouco e que tenham entendimento para reconhecer pelo menos umas rotas de fuga, umas regiões de escape na hora da batalha. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pastor.